Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a nova tecnologia de impressão direta de alinhadores e especificamente falando sobre os Shape Memory Aligners da Graph. Esse vídeo de hoje vai ser no formato perguntas e respostas, então eu trouxe 10 perguntas que sempre me fazem sobre essa nova tecnologia e eu vou responder do meu jeito para que vocês compreendam uma vez por todas o que é essa nova tecnologia. Então vamos lá, a primeira que eu trouxe é: o que é um alinhador impresso em 3D e qual a diferença em relação ao alinhador termoformado? A principal diferença é que você não vai precisar mais imprimir um modelo que depois vai para o lixo para fazer a sua produção de alinhadores. Então, sabe aqueles modelos que você acumula aí no seu laboratório, no seu consultório? Essa etapa a gente já não vai mais precisar ter. Por quê? Porque o alinhador impresso, a gente já planeja ele no 3D, então na parte CAD você já faz o desenho dele, você já pode escolher inclusive espessuras, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, e você imprime ele diretamente na sua impressora. Então você não tem necessidade de ter um modelo para daí usar uma placa de termoformagem para termoformar em cima desse modelo. A segunda pergunta que me fazem muito é: como funciona o processo de fabricação desses alinhadores? Com os alinhadores impressos, a gente vai ter o planejamento digital, que inclusive hoje em dia você pode trabalhar com diversos softwares que tem no mercado. Vou dar o exemplo de alguns, como por exemplo Titan, Artform, Nemotec, Onyxef, Maestro, entre outros que existem aí para a escolha de vocês. Ah, mas qual que é o melhor? Aquele que você se adapta. Então a gente tem a parte de planejamento digital do tratamento com alinhadores nesses softwares. Alguns desses softwares já fazem a parte do desenho digital desse alinhador. Depois que a gente desenha esse alinhador no digital, a gente coloca ele na impressora para imprimir. Uma vez que você removeu os seus alinhadores da sua impressora 3D e descolou eles da sua plataforma de impressão, eles vão estar ainda com os suportes. Nesse momento você vai pegar e colocar ele numa centrífuga. Essa centrífuga vai fazer a remoção da resina não polimerizada durante a impressão 3D. Essa centrifugação ela é a seco, ela não precisa colocar álcool, não precisa colocar água, ela simplesmente é a seco. Uma vez que a gente termina a parte de centrifugação, a gente pode então remover os suportes. Não é necessário nenhum tipo de ferramenta para fazer essa remoção. Com a mão mesmo a gente consegue removê-los. E uma vez removidos, aí sim a gente coloca os alinhadores na câmara de cura. É uma câmara de cura específica, a da Graph. Ela chama Terahertz Cure. É uma curadora que tem um gerador de nitrogênio acoplado nela. Ah, mas para que o nitrogênio? O nitrogênio ele é um inibidor de oxigênio e o oxigênio é um inibidor de luz UV. Uma vez que a gente tem uma câmara de cura sem oxigênio, porque a gente injetou nitrogênio, logo a gente vai ter uma cura mais uniforme, mais precisa desses alinhadores. São alinhadores que vão ficar em contato com o paciente, na boca do paciente por muito tempo, então a gente precisa que esse material seja biocompatível e só dessa maneira a gente consegue ter a certeza absoluta de que ele está biocompatível e seguro para o uso. Uma vez retirados esses alinhadores da câmara de cura, eles vão passar por uma lavagem e acabamento e polimento, se precisar. Um pouco de remoção dos suportes, que ficou residual. É um acabamento muito mais tranquilo do que um recorte de um alinhador, por exemplo, que gera, além de um desgaste manual, caso você não tenha uma recortadora, gera uma sujeira absurda dentro do seu laboratório. Aqui nessa tecnologia, não. A gente consegue fazer esse polimento muito rápido, de forma limpa e segura. A terceira pergunta que sempre me fazem é: o material da Graph é seguro? É biocompatível? E para isso eu respondo dizendo que sim, e não só dizendo que sim, mas falando também que é um material que possui certificações de KFDA, que é o FDA coreano, possui FDA americano, possui certificado europeu e também no nosso país Anvisa. Então, sim, se você está se perguntando, é seguro trabalhar com esse material? Sim, é seguro. Você só precisa seguir os protocolos da forma que a empresa manda. A quarta pergunta é: o que é a memória de forma em 37 graus?
Bom, para essa pergunta eu vou colocar aqui, enquanto eu falo, um videozinho mostrando para vocês como que se comporta esse material quando entra em contato com a temperatura da água mais quente, tá? Para explicar isso, eu vou usar de referência os fios que temos ainda no mercado, que são os fios termoativados de Naitai. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Quando a gente tem um alinhador no ambiente externo, na temperatura, hoje, por exemplo, aqui em São Paulo está mais ou menos 17 graus, então a gente tem um alinhador rígido. Uma vez que esse alinhador é amolecido em água acima de 40 graus, ele fica completamente maleável. E uma vez que ele entra na boca, na temperatura de 36,5, 37 graus, ele recupera exatamente a forma que ele foi programado no digital. O que isso significa clinicamente? Significa que a gente vai ter um alinhador o tempo inteiro na boca do seu paciente fazendo forças leves e constantes. Isso parece bem conhecido para nós ortodontistas, né? Forças leves e constantes é o que a gente busca sempre num tratamento de aparelho fixos, num tratamento de aparelho de alinhadores. E esse alinhador da Graf, ele entrega exatamente a força na temperatura da boca. Ah, mas eu conheço um que faz a memória de forma com 100 graus. Com memória de forma em 100 graus, na boca do seu paciente ele vai se comportar como um termoformado. Vocês sabiam que os termoformados, quando a gente tem uma ativação de 0,25, que é o que a gente faz normalmente de movimento linear, e a gente coloca o alinhador na boca desse paciente, num primeiro momento ele pode chegar a fazer até 17 newtons de força? Vocês têm ideia o que é 17 newtons de força? É muita força para movimentar um dente. Mas por que ele faz essa força toda? Ele faz essa força justamente porque ele vai dissipando a força ao longo do tempo. Então, um alinhador de plástico, ele deforma. A gente coloca ele na boca e depois de um tempo o paciente às vezes até fala assim: nossa, doutor, eu estou mordendo e eu sinto ele levantar lá no fundo. Claro, porque ele deformou. Normalmente os pacientes removem os alinhadores sempre do mesmo lado e isso acaba gerando uma deformação nesse alinhador. Com os alinhadores impressos da Graf, essa deformação ela não acontece, porque com 37 graus ele vai estar sempre naquela força que você planejou. Ah, mas então eu tenho que sempre ter água quente para esquentar o alinhador e colocar na boca? Não necessariamente. Se o paciente tiver essa facilidade de esquentar o alinhador, que seja numa torneira, e colocar na boca, maravilha, vai facilitar a vida dele. Se não, não tem problema, é só a gente colocar o alinhador na boca e esperar um pouquinho, esse alinhador por si só vai se adaptar, porque ele está rígido fora do ambiente da boca. Uma vez que a gente coloca ele no ambiente bucal, ele vai amolecendo e ele vai abraçando o dente. Ah, mas e se não adaptar? Eu posso usar mordedor? Não, gente. Vamos abolir os mordedores para esse tipo de tecnologia, tá? Os mordedores não são nem necessários. Eu brinco que eu falo assim que a gente nem encaixa os alinhadores impressos, a gente calça os alinhadores impressos. Porque é exatamente essa sensação que dá quando a gente coloca ele, sabe? A gente coloca ele na boca e a gente vai sentindo que ele vai abraçando o nosso dente. E isso é muito confortável para o paciente, que principalmente não vai sentir aquela dor absurda de começo de estágio, né? Quando ele vai trocar de estágio, com certeza ele sente muita dor. Nessa tecnologia ele não vai sentir essa dor. Então a memória de forma, ela foi desenvolvida justamente para isso. Ela serve para manter o alinhador sempre naquele formato que você planejou e para dar conforto para o seu paciente, além de conseguir forças leves e constantes. Isso em 37 graus, que é o alinhador Shape Memory Aligner da Graf. Essa pergunta sempre me fazem e eu gosto de explicar falando alguns pontos positivos sobre essa tecnologia. A pergunta é: quais são as vantagens biomecânicas dos alinhadores impressos? Bom, como eu já falei no tópico anterior, a gente tem forças leves e constantes. Isso por si só já é uma vantagem biomecânica. Além disso, a gente vai ter mais conforto para o paciente, o que vai trazer ele para dentro do tratamento e fazer ele colaborar melhor nesse tratamento. Até porque continua sendo um alinhador que precisa de uma colaboração do seu paciente. Então, ele estando mais confortável durante o tratamento, com certeza ele vai ser mais colaborativo.
Além disso, a gente tem movimentos mais precisos com esses alinhadores. E para falar de movimento, eu também quero falar sobre uma vantagem maravilhosa que a gente tem com esses alinhadores Shape Memory, que é a gente consegue dobrar a movimentação por estágio. Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo o raciocínio. Normalmente, nos termoformados, a gente faz 0,25 de movimento linear e 2 graus de movimento angular. Nos alinhadores Shape Memory com 37 graus, a gente consegue fazer 0,4 de movimento linear ou até 0,5 de movimento linear, dependendo de qual movimento, de qual a indicação, e até 4 graus de movimento angular. Isso o que significa na prática? Significa que a gente vai reduzir até a metade o número de alinhadores do tratamento. Nossa, Martina, então quer dizer que se eu tenho um tratamento com 20 alinhadores termoformados, se eu fizer com essa tecnologia, eu vou usar só 10? Sim, quer dizer exatamente isso. E isso a gente vê acontecer na prática. Além do mais, a gente tem a estabilidade dimensional desses alinhadores. Já está comprovado cientificamente que, passando de 30 dias, esses alinhadores ainda continuam mantendo a sua forma quando aquecidos, em 37 graus. Então, eles não deformam. E se você tem um alinhador que não deforma, logo você tem um movimento mais preciso. Além do mais, a gente tem a memória de forma em 37 graus, não em 80, não em 100, 37 graus. E uma das outras vantagens biomecânicas é que a gente consegue reduzir bastante o número de attachment, mas isso eu vou falar num próximo tópico. Agora, o sexto tópico que eu trouxe é sobre os attachment. Muitos me perguntam se realmente não precisa usar nenhum attachment nessa tecnologia. Bom, para explicar sobre isso, eu vou precisar falar um pouco de o porquê que a gente usa attachment nos termoformados. A gente usa attachment nos termoformados porque a gente busca aumentar a área de retenção do alinhador no dente do paciente e, com isso, melhorar a movimentação dentária. Com os termoformados já é mostrado que se a gente tem uma placa de 1 milímetro e a gente termoforma essa placa, a gente tem uma redução de espessura de até 40% dessa placa. É um absurdo, né? Mas, pois é, isso acontece. Por quê? Porque existe um aquecimento da placa, uma vez que ela é moldada em cima do modelo, o modelo é um pouco mais alto, então a gente vai ter uma espessura menor na oclusal, uma espessura maior na cervical, ou dependendo de como o modelo foi confeccionado, essas espessuras mudam mais ainda, enquanto nos alinhadores impressos isso não acontece, porque a gente pode decidir no software o quão próximo vai estar o alinhador do dente. A gente chama dessa distância de offset. Nos alinhadores impressos, a gente usa o offset de 0,05. Então, isso quer dizer que o alinhador vai estar grudado no dente 0,05. Isso aumenta a área de contato do alinhador com o dente do paciente. Então, sobre o uso de attachment nos alinhadores impressos, ele é bem reduzido. Você só vai precisar usar num caso onde o dente realmente é completamente expulsivo e aí você precisa fazer uma rotação. Então, às vezes, você vai precisar usar um attachment ou outro, mas é uma redução de quase 90% de uso de attachment, tá? Com essa tecnologia. Sem contar que a gente pode lançar mão de pontos de pressão, aumento de espessura, mas isso é para um próximo tópico. O próximo tópico que eu trouxe é: uma das maiores vantagens da impressão direta de alinhadores é a liberdade de design. O que isso significa na prática? Bom, eu falei no tópico anterior sobre pontos de pressão e já era um spoiler para esse tópico. Os pontos de pressão nada mais são do que attachment internos já vindos no alinhador. Então vamos imaginar que a gente precisa fazer uma rotação de um lateral, um incisivo lateral. Então a gente pode colocar, por exemplo, um ponto de pressão na mesial por vestibular e um ponto de pressão na distal por lingual, por palatina. Então a gente tem aí um binário de força agindo nesse alinhador. Ou, por exemplo, se a gente não quiser trabalhar com pontos de pressão, a gente consegue fazer aumentos de espessuras. Vamos imaginar um caso de mordida profunda que a gente precisa fazer uma intrusão anterior. Então a gente consegue aumentar a espessura na incisal dos inferiores, fazendo assim um bite e ajudando na intrusão desse paciente.
Além do mais, a gente consegue também colocar uma barra palatina, colocar um lip bumper, fazer um aparelho de ronco e apneia, por exemplo, colocar bite wings, avanços de mordida. A gente é livre na imaginação para fazer o que a gente quiser com os alinhadores impressos. Basta você planejar isso no seu software de eleição. Diferente dos termoformados que a gente costuma comprar a caixa de placas, por exemplo, uma caixa com 100 placas, os alinhadores impressos a gente não compra placa, a gente compra resina. A resina, vou deixar a imagem aqui no vídeo, ela é um galão de 1 litro e nesse litro a gente consegue produzir os alinhadores. E aí eu vou puxar já para a próxima pergunta que sempre me fazem, que é: quantos alinhadores eu consigo produzir com 1 litro de resina? Com uma garrafa de resina, que tem 1 litro de resina, a gente consegue produzir de 120 a 170 alinhadores. 120 para você que está começando agora, que ainda tem um pouco de desperdício, erra um pouco na impressão ainda. E 170 é para você que já está mais avançado e que consegue produzir melhor. Lembrando que se você conseguir focar sua produção num único dia ou em 2 dias da semana e fazer todos os alinhadores que você precisa nesse dia, você vai economizar mais resina, porque cada vez que você limpa o tanque da sua impressora, limpa a plataforma da sua impressora, você perde um pouco de resina. Essa resina, inclusive, eu já vou fazer até uma outra pergunta que costumam me fazer. Martina, a resina que está no tanque, eu posso reutilizar? Sim, você pode reutilizar, mas você precisa filtrar essa resina e armazenar ela num pote separado. Então não vai colocar a resina que já foi usada dentro da garrafa de resina virgem. E eu vou aproveitar também essa pergunta de quantos alinhadores consigo produzir com 1 litro para a pergunta de quantos alinhadores eu consigo produzir por dia com essa tecnologia. Então, por dia, a gente consegue produzir uma média de 64 alinhadores. Levando em consideração uma jornada aí de 10 horas de trabalho, essa é a quantidade que a gente consegue produzir, uma média de 64 alinhadores diários. Então, se a gente consegue produzir 64 alinhadores por dia, isso quer dizer que a gente consegue produzir 320 alinhadores por semana. Outra pergunta que sempre me fazem é: vale a pena produzir alinhadores dentro do seu consultório? E para responder essa pergunta eu vou começar com depende. Depende de qual que é o seu objetivo. É claro que se você trouxer a produção para dentro do seu consultório e você tem uma equipe para te auxiliar nisso, você vai ter maior lucratividade, você vai ter mais agilidade na entrega desses alinhadores, então vai te possibilitar que o paciente, por exemplo, chegue na sua clínica de manhã e à tarde você já entregue os primeiros 5 alinhadores dele e mais dinheiro no seu bolso, né? Mas tudo isso depende de qual que é o seu tempo para fazer os planejamentos, de qual que é o seu tempo para produzir os seus alinhadores, de como que é a capacidade da sua equipe. E tudo isso leva para a última pergunta, que é: quem é o profissional ideal para implementar esse fluxo na clínica? Bom, o profissional ideal é aquele que quer se diferenciar num mercado que está saturado de alinhadores termoplastificados. Então, a gente tem 3 tipos de caminhos que a gente costuma falar, né? A gente tem o caminho do laboratório, o laboratório que fornece alinhadores para os ortodontistas. Então, se você é um laboratório e você está pensando, queria fazer algo diferente, queria sair dessa briga de preço que tem no mercado, essa é uma oportunidade para você se diferenciar e virar referência na sua região. Então, entrar com a produção de alinhadores impressos vai te tornar um laboratório reconhecido ao longo do tempo. Temos também os doutores que já fazem em office, tem um problema de principalmente na produção do acúmulo de lixos que a gente tem na produção de alinhadores termoformados e quer sair desse problema, então passa a produzir alinhadores impressos, diminuindo o desperdício de material e aumentando a satisfação desse paciente. E temos também aquele doutor que ele até gosta de planejar, mas ele não quer trazer o fluxo para dentro da clínica dele, então a gente chama esse de doutor híbrido, né? Que ele quer usar um pouco o melhor de todos os mundos, né? Esse doutor eu recomendo então que ele faça parte de planejamento e conte com um centro de impressão, um laboratório ou um colega que já tem os equipamentos para fazer a impressão para ele.
Então esse foi o primeiro vídeo completo sobre os alinhadores Shape Memory Aligner. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Já se inscreve no nosso canal que virão mais vídeos como esses. E se você achou que é uma boa ideia implementar isso na sua clínica, fale com a GM Orthodontics, que é a distribuidora oficial da Graf no Brasil.